Todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Grupo IBS. Eu sou a Alexia Costa, eu sou diretora técnica e científica do Grupo IBS e mais uma vez dou as boas-vindas hoje falando de riscos relacionados aos serviços de diagnóstico por imagem e radiologia. E a gente vai estar com uma entrevista super bacana aqui com o Dr. Renato Daher, que eu já vou apresentar sim, que eu encontrá-la aqui entre os nossos presentes, dando as boas-vindas aqui para Jaque, para Rosilene, para Gabriele, Cláudia. Bom dia, Cláudia. Bom dia para todo mundo. Para mim também é bom dia. Ai, que coincidência. Pela primeira vez a gente está na mesma vibe, que aqui são 1h30 da manhã, aqui na Austrália. Ai, vamos lá achar aqui o Dr. Renato. Vamos lá, Rabílio, Carla, dando as boas-vindas aqui para todo mundo. Olá, doutor, tudo bom? Ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos apresentá-lo então, doutor Renato Daher. Ele que é médico, com pós-graduação em gestão de negócios, residência médica no Ministério da Educação, em radiologia e diagnóstico por imagem. Atua como coordenador do Programa de Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do CRE, pelo MEC. Especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Atualmente é chefe do Serviço de Radiologia Osteoarticular do CRD Medicina Diagnóstica e Hospital de Acidentados. Um longo currículo aqui e a gente fica muito feliz com a sua participação, doutor, para a gente discutir justamente os riscos relacionados aí ao processo de radiologia, de diagnóstico por imagem, que eu tenho certeza que tem muita gente interessada. Hoje aqui já chegando um monte de participantes. Então seja muito bem-vindo. Eu vou começar falando dos riscos ao longo da jornada desse paciente, né? Percorrendo aí um serviço, seja numa clínica, seja dentro de um hospital, né? Um serviço que presta serviços hospitalares. Vamos falar então dessa primeira etapa, que é a etapa entre a solicitação e a chegada, né, desse paciente. Então, primeiramente no pedido desse exame, quais são os riscos que podem haver nesse pedido, seja de um médico externo, né, ou um médico interno do próprio serviço? Existem algumas regrinhas, alguns tipos de gerenciamentos que nós podemos fazer para que esse pedido seja o mais seguro possível? Bom dia, então. Obrigado pelo convite para nós. Como você falou, Alex, existe uma série de riscos, né? E o objetivo nosso é mapeá-los e, de alguma forma, criar barreiras para minimizá-los, né? Você começou falando do tratamento. Habitualmente, a gente lembra muito do risco de reação ao contraste. Ele é um risco que tem uma frequência menor, mas uma gravidade maior. Então, muitas vezes a gente se esquece do que você colocou, de ter um pedido médico bem feito, de ter algumas barreiras pré-exame, incluindo etapas de treinamento, na recepção, mesmo uma segunda entrevista com alguém da equipe assistencial, seja um médico radiologista, seja alguém da equipe da enfermagem, para checar se esse exame está legível, para checar se eventualmente não há uma troca de lateralidade, mesmo se a indicação está adequada para aquele método propedêutico solicitado. Com relação ao uso do contraste, então, eventualmente você vai fazer que você precisa do preparo com o jejum, não só nas sedações anestésicas, mas também nas sedações anestésicas. Então, de fato, é muito pertinente a sua pergunta, e o que a gente procura é ter uma boa comunicação com o médico solicitante, minimizando esses riscos, inclusive gerando aprendizado e criando algumas barreiras para minimizá-los. Das principais seria essa entrevista pré-exame, independente da solicitação do exame médico. E muitas vezes a gente ainda tem uma etapa que não acontece para todos os pacientes, mas uma parte que é a questão do preparo, né? E muitas vezes essa orientação de preparo ou ela é dada através da própria recepção ou através do enfermeiro. Nessa etapa de orientação,
quais são os riscos e se apenas treinar as pessoas acaba mitigando esse risco ou algo mais pode ser feito nessa etapa? Bom, na parte de preparo, né, o que a gente sugere é que tenha, então, um cuidado do diretor técnico no sentido de estabelecer um protocolo para aquela instituição. Esse preparo, por exemplo, o uso do jejum, principalmente alguma medicação como Muftal, para reduzir aí, os artefatos, né? São orientações que devem, ao meu ver, ser protocolizadas, institucionalizadas. Isso deve ser feito já pela equipe de agendamento, e hoje nós temos uma série de ferramentas que permitem a divulgação dessa informação de forma segura, inclusive o WhatsApp, SMS, e-mail, antes do paciente chegar na instituição. Dentro da nossa organização, isso é checado, quer dizer, apesar disso ter sido uma etapa pré-exame, é importante que haja essa checagem também no balcão de atendimento do pessoal administrativo. Uma terceira checagem pelo pessoal da assistência. Então, por exemplo, um exame com anestesista, o médico faz uma consulta pré-anestésica que checa se esse preparo foi feito de forma adequada e assim você minimiza o risco de um exame com uma qualidade não satisfatória. Por exemplo, o jejum é importante para que a distensão da vesícula biliar ocorra de forma que a gente não reduza a acurácia do método diagnóstico, por exemplo, na pesquisa de um cálculo biliar. Então, existe sim um cuidado, e acredito que as instituições devam se atentar para que essas etapas sejam realizadas tanto pré-exame, fora e dentro da instituição. Eventualmente, você não tem esse cuidado, o paciente vai se deslocar, ele vai criar uma expectativa de ser atendido naquele momento, você retarda o diagnóstico, se for o caso de maior urgência, você atrapalha a agenda da organização, né? Querendo ou não, esse no-show, a não realização, isso tumultua o atendimento. Então, é um ponto relevante, sim. Temos uma perguntinha aqui já do Silvio César. Ele fala: sou enfermeiro e tento sempre ir com o paciente até o exame. Acredito que os serviços deveriam garantir um dimensionamento adequado para que todos os pacientes tivessem esse acompanhamento. Isso é tão pertinente. Eu lembro, há muitos anos atrás, né, de estar em contato com 2 hospitais públicos que tinham um fluxo muito grande de transporte de SAMU, né, as ambulâncias aí do serviço público. E o SAMU, ele tem aquela pressa, né, em deixar o paciente já correr para o próximo trauma, para o próximo paciente que vai ser atendido nas ruas. E muitas vezes é justamente esse paciente que é largado, né, numa maca. Então, ele teve todo um atendimento, né, super seguro aí ao longo do processo até chegar no hospital. E no hospital, ele é deixado no serviço de imagem sem o acompanhamento aí adequado de uma pessoa da enfermagem ou outra pessoa assistencial. Então, é nesse momento em que a gente tinha, muitas vezes, eventos adversos graves, como deterioração clínica, como queda da maca. Então, é extremamente pertinente aí o que o Silvio César apontou. Não sei se o doutor concorda comigo, mas essa questão do acompanhamento é muito, muito séria. Alinhado à sua fala do colega, né, eu acho que o Silvio tem essa compreensão, essa maturidade. Esse paciente deve ser transicionado. Largo esse paciente numa instituição. A equipe de transporte, de alguma forma, tem que fazer a transferência. Inclusive, isso tem que ser documentado. Além disso, a instituição que recebe esse paciente, ela tem que ter equipe treinada e preparada para atender alguma intercorrência, né? Especialmente as clínicas que estão fora do ambiente hospitalar, às vezes não estão acostumadas a receber esses pacientes com maior gravidade. Então, há necessidade da equipe de apoio, a equipe de administração ser treinada por BLS, os médicos treinados para CLS, AVR. Então, temos que ter uma estrutura própria para receber esse paciente, um local adequado. É muito ruim também quando esse paciente mistura com o fluxo do paciente ambulatorial. Quer dizer, eu acho importante essa jornada ela ser feita de forma diferenciada para os pacientes ambulantes, para aqueles pacientes horizontais, em maca. Então, esse cuidado que ele colocou, sem dúvida, é importante.
a questão dos protocolos, por exemplo, um protocolo de paciente politraumatizado, ou um protocolo de AVC, qual que é a participação de um serviço de diagnóstico por imagem no contexto desses protocolos hospitalares? A gente trabalha muito com a radiologia intra-hospitalar, né? Não é a maioria, não é a realidade da maioria dos serviços de imagem, mas o nosso dentro do grupo CRD está muito dentro de serviços intra-hospitalares. E a gente entende que nós precisamos identificar que nós temos que dar uma celeridade, um atendimento diferenciado, tanto pré quanto intra-exame quanto pós-exame. Quer dizer, não adianta só eu acelerar a realização do exame. Então, eu tenho que ter uma lista de diagnósticos que, na indicação clínica, esse fluxo ele já é diferenciado. E também no pós-exame, eu preciso ter uma linha de contato direto com o médico solicitante ou com o médico assistente para, de alguma forma, comunicar esses achados críticos, né? Por exemplo, um paciente que chega no nosso serviço, uma indicação de dispneia, e eu identifico que é um TEP, quer dizer, eu tenho que ter todo um cuidado para entrar em contato com o médico assistente, entrar em contato com ele, já transmitir esse diagnóstico para que o paciente não saia da nossa instituição sem esse resultado ou sem essa assistência adequada. Isso é tão sério, né? E muitas vezes as pessoas imaginam que o serviço de imagem ele tem que estar alinhado, né, aos protocolos gerenciados da organização, mas que não tem que ter fluxos internos para situações clínicas especiais, né? Então, por exemplo, uma suspeita de gravidez ectópica lá na ultrassonografia, né? Que muitas vezes a gente fala, a ultrassonografia, né, é sempre eletivo, não tem tanto problema assim, mas não é, né? A gente tem em todas as áreas aí, seja radiologia ou diagnóstico por imagem, situações clínicas que vão merecer um fluxo aí privilegiado muitas vezes. É isso, doutor? Sem dúvida. O fluxo, independente do método diagnóstico, ele precisa... você tem que tropicalizar, né? Você não pode ter uma receita de bolo para cada paciente, para cada protocolo, para cada indicação clínica, uma orientação diferente. Então, até por isso, muitas vezes, a dificuldade de radiologia, diferentes serviços de análise clínica, às vezes são mais escaláveis, porque cada situação exige um cuidado diferente. Tudo bem. A gente falou bastante aí da importância da enfermagem, né, do dimensionamento, do direcionamento desse paciente, falamos aí da questão médica, né, nos protocolos, etc. Vamos falar um pouquinho do técnico e a questão da importância do posicionamento adequado do paciente e a necessidade de haver até um protocolo, né, de posicionamento adequado. Conta um pouquinho para a gente, doutor, o que é isso, principalmente para quem não é da área, o que é esse tal protocolo de posicionamento e por que ele é importante? Bom, de novo, né, o serviço, ele você tem um macro processo, desde o agendamento até esse paciente receber o resultado, onde cada etapa ela precisa estar mapeada e linkada com a etapa seguinte. Então, a realização do exame de radiologia, muitas vezes é feita, exceto ultrassonografia, então, muitas vezes ela é feita por um técnico em radiologia, ou por um biomédico, tecnólogo em radiologia, que são os operadores dos equipamentos. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma ressonância magnética, não é o médico radiologista que vai ter a aquisição das imagens, os operadores de diferentes formações que vão posicionar esse paciente no equipamento e fazer a aquisição dessas imagens. Sem dúvida, se essa etapa for mal feita, se esse paciente estiver mal posicionado, se não tiver feito as imagens com a aquisição correta ou ideal, isso vai limitar o diagnóstico. Muitas vezes eu vou até perder uma oportunidade no diagnóstico crítico por erro de posicionamento. Em todos os métodos, eu dei o exemplo da ressonância, mas só posso, por exemplo, se eu vou fazer uma radiografia do ombro, fazer 2 incidências e essas incidências elas precisam estar realizadas de acordo com o protocolo correto, que normalmente é feito por um médico radiologista. E esse médico radiologista muitas vezes não vai estar presente 24 horas do serviço, então ele deve protocolizar para que isso seja institucionalizado. Minha visão, Alex, é que o médico radiologista
não é apenas um médico laudista, ele não está escondido ali atrás do computador emitindo seus relatórios. A impressão que nós temos é que esse colega ele precisa, de alguma forma, acompanhar a realização dos exames, orientar, tirar dúvida do paciente ao momento que tem ali, por exemplo, a gente ainda não falou do contraste, né? Mas seguramente é o maior risco, de novo, não por frequência, mas por gravidade dentro do serviço de radiologia. Então, esse médico radiologista ele tem que estar ali, ele tem que entrevistar o paciente, tem que orientar. De novo, você muitas vezes orienta um protocolo baseado na indicação clínica, mas durante a realização do exame é surpreendido por uma situação que você não esperava, ou que o médico solicitante não esperava. Vou exemplificar. Você tem um paciente que vem com uma lombalgia aparentemente mecânica para fazer uma ressonância de coluna lombar. Habitualmente, o protocolo é sem contraste. Mas durante o exame, você pode identificar uma lesão expansiva e, por algum motivo, isso muda o nosso protocolo e a gente faz a injeção do contraste. Então, isso é muito dinâmico e é muito importante que essas etapas sejam acompanhadas por um profissional qualificado. Eu vejo uma outra questão também importante, né, nesse gerenciamento do posicionamento. Eu moro aqui na Austrália, né, eu moro em Sydney, e o que eu vejo aqui na Austrália de um pouquinho diferente da radiologia que eu via no Brasil é uma questão de uma seriedade que os hospitais têm na questão da reexposição, principalmente do paciente pediátrico à radiação. No Brasil é uma coisa meio que, faz de novo, pede mais um raio-x daqui a tantos dias, uma coisa meio solta. E aqui não, aqui eles controlam tipo, o número de exposição, uma coisa muito assim regrada. O quanto essa questão do posicionamento correto ou posicionamento incorreto, né, pode interferir nesse paciente estar sendo reposicionado e tendo que realizar novamente o exame, né, não só expondo a questão da segurança do paciente, mas recursos, né, recursos humanos, tempo, enfim. E isso é algo que a gente deva se preocupar ou já está mais ou menos gerenciado também? Não, eu acho que sem alguma é uma preocupação muito pertinente no serviço de imagem. Bom, vou dar um passo atrás, né? A depender do método diagnóstico, você tem riscos, né? Os métodos emissores de radiação ionizante, radiografia convencional, a tomografia computadorizada, são métodos que têm exposição à radiação ionizante. E já há algum tempo consenso que nós temos que ter um cuidado muito grande à exposição, não só para os pacientes pediátricos, mas principalmente para os pacientes pediátricos. Os equipamentos mais modernos, eles têm um controle de dose melhor. Você tem uma redução de dose e a tecnologia tem nos beneficiado nesse sentido. Mas, mesmo assim, nós temos um conceito que eles chamam a LARA, as low as reasonable, que é a menor dose possível para eu não perder o diagnóstico. Então, aquele cuidado que a gente tinha, eu quero a imagem perfeita, eu quero uma imagem muito bem documentada, aquele perfeccionismo que a gente tem como médico radiologista, hoje, de alguma forma, a gente tem nos preocupado muito mais em poupar a exposição de radiação e ter uma imagem diagnóstica. Então, sem dúvida, um paciente mal posicionado, que eu não tive o cuidado no posicionamento, vai gerar a necessidade de nova exposição com maior exposição à radiação. Sem contar da importância do uso da EPI. Quer dizer, eu vou proteger as mônadas, vou proteger a tireoide, vou utilizar o aquífero não só para o operador, para o técnico, mas também para a mãe, no caso de uma criança, para a própria criança nas áreas que não forem objeto de estudo, né? Então, isso é muito importante. Extremamente importante, sim. O Stênio Rezende está falando, isso ainda bem vem mudando muito aqui no Brasil e protocolos específicos para crianças com baixa dose. Muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, peraí que eu vou achar. A Mariana perguntando, injeção de contraste, de quem é a atribuição? Bom,
quem vai indicar ou não a utilização do contraste é o médico radiologista. Muitas vezes até as pessoas têm dúvida. Eu vou pedir esse exame, o colega liga, eu penso como sem contraste. A orientação é, você vai fazer a solicitação, vai colocar a indicação clínica e o médico radiologista é o colega que está habilitado ou que tem a maior formação, a melhor formação para poder decidir se esse contraste vai ter a melhor relação de benefício, né? Então, essa decisão ela é do médico radiologista. Agora, a injeção, a administração é feita por algum colega da enfermagem. O técnico de radiologia ele não está habilitado à injeção do meio de contraste. É um trabalho de 4 ou 6 mãos, né? O médico faz a indicação, o técnico faz a aquisição das imagens e o técnico da enfermagem, alguém da equipe da enfermagem vai fazer a injeção. O Márcio Mielo está perguntando: tomografia sem contraste pode ser feita somente pelo médico? Todo o exame deve ser acompanhado por um médico radiologista. Esse é o entendimento do colégio. Em algumas situações, quando você não tem o médico na instituição e você tem o benefício desse diagnóstico, ele pode ser feito sim pelo biomédico, pelo técnico de radiologia, pelo tecnólogo. Agora, com a utilização do contraste, de forma alguma, esse exame, o contraste deve ser injetado sem um médico na instituição. De novo, reação ao contraste é raro. Eu não estou querendo amedrontar os participantes aí, as pessoas que nos assistem. O risco de reação ele é pequeno. Existem reações leves, moderadas e graves. Muito bem. Temos vários elogios aqui, a inteligência do doutor, e, entre outras coisas. E tem mais uma pergunta aqui da Lívia. Ela fala: boa tarde. Qual seria a orientação sobre radiologistas em hospitais 24 horas, seja presencial ou sobre aviso? Hospital que realiza raio-x e etc. Tipo, o radiologista precisa estar 24 horas no hospital? Idealmente sim, mas a gente sabe que isso é impossível, seja porque ele está numa cidade onde você não tem esse profissional, às vezes uma cidade de menor quantidade de habitantes, outras vezes é um hospital que não tem um volume, então não tem uma viabilidade financeira para você, médico radiologista. Sem dúvida, tem um benefício do médico radiologista local. Agora, com o advento da telemedicina, especialmente da teleradiologia, é possível que um médico não radiologista acompanhe esse exame, por exemplo, o colega do pronto-socorro, e na sequência esse relatório seja realizado por um médico radiologista à distância. Isso é possível, não tem nada de ilegal ou imoral. Agora, sempre que possível, a presença do médico radiologista vai contribuir para que o exame seja realizado com as melhores práticas possíveis. Isso mesmo. A Cláudia perguntando: em relação ao uso do contraste com peso acima de 100 quilos do paciente, o ideal é aumentar a dose para melhorar o exame? A dose é por quilo, tá? Independente se ele tem 50, 60, 120, vai ser sempre a dose. A gente sempre prescreve o contraste por quilo. Por isso que a gente pergunta o peso do paciente, tá bom? 1 a 2 ml por quilo. Muito bem. E essa questão, por exemplo, nesses hospitais, né, retomando a questão dos hospitais, que de repente o radiologista está à distância, é importante, por exemplo, o serviço de radiologia definir alguns protocolos, por exemplo, para os médicos lá da emergência, que muitas vezes são cooperados e não estão ali tão ambientados, né, com o serviço. É importante haver formalizações, por exemplo, né, da quantidade aí de contraste por quilo ou protocolos específicos para determinadas situações. O quanto isso é factível ou não? Sem dúvida. Eu acho que sempre o protocolo ele melhora a qualidade, né? Você tem uma maior homogeneidade na prestação de serviço em saúde. Então, por exemplo, um protocolo que é importante que a instituição tenha. Protocolo de extravasamento ao contraste. O extravasamento de contraste ele tem uma frequência muito maior do que uma reação alérgica ao contraste. Uma quantidade menor. Mas ele tem uma frequência muito maior. Então, é importante que o diretor médico, o responsável técnico, estabeleça o protocolo. Nós vamos
elevar o membro onde teve extravasamento, nós vamos colocar compressa fria, vamos colocar gelo, vamos utilizar anti-inflamatório. Então, quando isso é institucionalizado, você tem um benefício muito grande. Existem outros protocolos, o protocolo de mal súbito, às vezes não é nenhuma reação ao contraste, mal súbito, vamos fazer protocolo, algumas rotinas, vamos treinar a nossa equipe para atender de forma adequada o mal súbito. Nefropatia, a nefropatia induzida por contraste é um risco também dos serviços de imagem que muitas vezes a gente não chama atenção, porque muitas vezes o paciente não correlaciona o uso do contraste com aquela perda da função renal. Então, todo o protocolo, ao meu ver, tem um ganho para a instituição. E nessa questão do contraste, né, nesse questionário que é aplicado previamente, quais são as perguntas que não podem faltar nesse protocolo, nesse questionamento do paciente? Boa pergunta, Yara. Antigamente, ainda tem alguns serviços que é comum você prescrever antialérgico, até corticoide, para o paciente que vai receber o contraste endovenoso. Não está correto, isso não é a política adequada hoje. Então, é importante que tenha um momento onde você vai identificar os fatores de risco. Olha, o paciente ele está mais propenso a uma reação alérgica, a uma nefropatia induzida pelo contraste do que determinado paciente. Então, a idade interfere, a função renal, se esse paciente tem sabidamente insuficiência renal, se esse paciente já teve reação alérgica ao contraste previamente, se ele utiliza de rotina esse medicamento. Então, são perguntas que vão nos ajudar a identificar até o risco-benefício do exame do contraste. É um exame que pode ser substituído por outro? Não. Esse é um paciente que eu sei que ele tem um risco aumentado, mas o benefício do uso do contraste é muito grande. É um estadiamento de uma lesão neoplástica que eu preciso. Isso vai mudar o tratamento, né? Bem. A Renata está falando aqui, né? No hospital que trabalho, no plantão noturno, não temos radiologista 24 horas. Porém, se for exame com contraste, o clínico acompanha o exame. Já é uma contingência. Não há, ao meu ver, nenhuma perda nesse sentido. Nós temos que tropicalizar a solução para cada serviço. Você está no hospital de 700 leitos, com uma complexidade natural. Você tem que ter, às vezes, mais de um colega da radiologia no plantão noturno. Às vezes você está no hospital de 20 leitos, com uma menor complexidade. Eu não posso ter uma solução única para diferentes problemas, né? Muito bem. O Jairo perguntando, exames contrastados na tomografia, é importante ter um médico radiologista para acompanhar o exame? Perfeito. Sem dúvida alguma, quando você vai injetar o contraste, existe a necessidade do acompanhamento do médico. Se possível, o médico radiologista. Não é possível. Eu tenho, por exemplo, um médico anestesiologista que ele vai estar tão habilitado quanto, muitas vezes até mais acostumado a tratar, a intubar um paciente que o radiologista. Tem que ter acompanhamento médico na injeção do contraste. Tudo bem. Bom, recentemente a gente teve aí, há cerca de 1,5 ou 2 meses, um caso que saiu na mídia e comoveu bastante os profissionais de saúde, que foi o disparo, né, de uma arma num ambiente de ressonância magnética. Né? Todo mundo sabe que o ambiente de ressonância magnética é um ambiente com campos magnéticos extremamente potentes, e o paciente teve aí a arma disparada dentro do próprio equipamento. Conta um pouquinho para a gente, doutor, quais são esses riscos dentro desse ambiente de ressonância magnética e quais são as prevenções que um serviço tem que estipular, tem que implementar para que o paciente efetivamente não tenha nenhum evento adverso relacionado a objetos metálicos ali dentro, não só, né, próprios, mas também a gente tem casos aí também que saíram em mídia, né? Por exemplo, alguém entrou com uma cadeira de rodas, que é um ambiente, que é algo metálico, e essa cadeira de rodas foi puxada para o equipamento, ou tesouras, ou enfim, né? Temos casos aí diversos. Quais são os riscos e como preveni-los? Excelente pergunta.
metal ele é atraído, vamos lá, a gente falou dos equipamentos de tomografia e radiologia convencional e falamos do risco da radiação ionizante. A ressonância, as aquisições de imagens são feitas por campo magnético então você não tem o risco de radiação ionizante. Você pode ficar o dia inteiro dentro de uma sala de ressonância sem risco de radiação. Por outro lado, é um campo magnético extremamente intenso, mais de 5 vezes o campo magnético da Terra. Estou falando de equipamento de 1000 Tesla. E hoje a gente tem equipamentos de 3 Tesla, quer dizer que é um campo magnético ainda maior. Então, qual que é o risco principal ou maior risco que a gente deve evitar no ambiente de ressonância magnética? O risco da entrada de metal na sala. A sala é uma sala blindada, ela tem uma gaiola. Aqui a gente não usa o chumbo como a gente usa lá para evitar a fuga de radiação da tomografia. Aqui a gente usa as placas de silício, uma gaiola de Faraday para evitar que você tenha interferência eletromagnética dentro e fora da sala. Então, aquele é um ambiente blindado, onde você não pode entrar com metais. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? E por que não pode entrar com metal? Porque a máquina atrai. E eu não consigo desligar. Não desligo o ímã. Na realidade, isso o ímã, fazendo ou não esse exame, equipamento ligado ou desligado, a não ser que você dê o quente no equipamento, né, que você, inclusive, danifique esse equipamento, libera gás, também é um problema sério. Esse equipamento ele está sempre com o campo magnético ligado. E aí, você não pode permitir a entrada de nenhum metal dentro da sala. Então, por exemplo, essa situação da arma de fogo, o que acontece? Às vezes você tem policial militar, você tem serviço, inclusive, hospitais de forças armadas, onde é muito comum as pessoas estarem armadas. Você tem que trocar a roupa. Eu acho que a primeira medida, a entrevista. De novo, a entrevista é muito importante. Por exemplo, o paciente pode ter um marca-passo. E quando esse paciente com marca-passo próprio entra na sala, esse marca-passo vai ser desprogramado. Quer dizer, você, inclusive, perde a programação do marca-passo. Você tem um risco de vida para o paciente. Então, a entrevista, você tem que orientar para tirar qualquer metal e saber se esse paciente, eventualmente, inclusive, não tem algum metal no corpo. O metal que está fixo numa região, por exemplo, rígida, por exemplo, o paciente tem uma prótese de fêmur, uma prótese, não tem problema, não vai deslocar. Mas um metal que esteja, por exemplo, exposto, por exemplo, um fixador externo, um Ilizarov, fixador externo que usa para fratura exposta, esse paciente não deve entrar, porque ele vai puxar o equipamento. Então, a primeira coisa é a entrevista, orientar, tirar qualquer metal, tem que trocar de roupa. Por que a gente orienta a troca de roupa? Porque muitas vezes esse paciente metal tem uma moeda, tem uma caneta, que ele se esquece. Quer dizer, é tão comum ter metal, então a troca de roupa é uma etapa muito importante. Tem alguns serviços que usam, inclusive, detector de metal. Igual você tem nos aeroportos, você tem um detector de metal antes de você entrar na área controlada de ressonância. Isso não é obrigatório, mas é uma outra barreira possível de ser feita. Agora, o risco é muito grande. Então, você tem que ter um ambiente controlado, você tem que ter um fluxo de pessoas controlado, câmeras, o operador tem que ter ali do corredor que dá acesso à porta da sala, os equipamentos próprios, por exemplo, você vai fazer anestesia, o equipamento para monitorar o carrinho de anestesia, ele é blindado, ele tem metal, a cadeira de rodas, a máquina, isso tudo é próprio. E muitas vezes se confunde com a cadeira de rodas ou com a maca do hospital. Então, é importante, inclusive, esteja muito bem sinalizado. Ótimo. Muito bem. Até o crachá próprio, né? Desculpa, até o crachá do colégio. Então, assim, é muito importante, realmente, que sejam roupas diferentes, ambiente controlado. Isso é muito importante. Às vezes, uma simples cor diferente já ajuda nessa sinalização, né? A Nath Belli perguntando. Bom dia, em relação aos riscos de queimadura em ressonância magnética, poderia, por gentileza, comentar sobre as medidas de prevenção? É por isso que a gente até faz orientações por telefone. Então,
evita no dia da ressonância o uso de maquiagem. Então, por isso que é muito importante, de novo, a entrevista. Os cílios postiços também saiu na mídia recentemente, alguns pigmentos de tatuagem, alguns pigmentos. Então, é muito importante que o médico converse com o paciente antes do exame, ou que você tenha um protocolo, não precisa ser o médico fazendo essa entrevista, mas na dúvida, que esse colega que está fazendo isso, o técnico de radiologia, o técnico de enfermagem, tenha um canal direto com o médico radiologista para tirar essa dúvida. E tem uma dica muito legal, que tem um site que chama MR Safety, que fala o que é material que pode entrar e o que não pode. Ah, não, o paciente tem uma prótese peniana, pode entrar ou não pode na sala? O paciente tem uma incapaz, pode entrar ou não pode? O paciente tem, por exemplo, uma válvula tricúspide na aorta, ele tem um clipe de aneurisma. Então, esse site, ele dá de forma muito objetiva o que pode e o que não pode. Muito bacana, boa dica. A Alana Pires perguntando: qual a sua opinião sobre a utilização do detector de metal antes do paciente acompanhante entrar na ressonância? É uma barreira a mais. Sem dúvida que é uma barreira a mais e contribui. Não diria que é obrigatório, mas é uma barreira a mais. Se você tiver... O que eu acho mais importante até do detector de metal? Que essa jornada do paciente, o colega que faça a planta arquitetônica, os arquitetos, estabeleçam aquelas áreas de ressonância, as áreas mais controladas, mais isoladas possível. Então, longe lá da recepção, daquele corredor principal, isolar o ambiente, eu acho que é um grande benefício. Deu uma congelada para mim. Opa, o doutor caiu. Vocês estão aqui ainda? Vocês me ouvem? O pessoal me ouve ainda? Tá todo mundo aqui? Acho que só o doutor que caiu, é isso? Pessoal? Vocês estão aqui? Eba. Um sim aí. Obrigado. Vamos ver se o doutor entra de novo, porque essa live estava sensacional. Aprendi muito aqui, muitas informações aí científicas. Ele realmente tem esse caráter aí ultracientífico que agrega bastante. Está chegando de novo. Não saiam. Fiquem aí que tem bastante pergunta bacana aqui. Vamos ver. Chegou de volta. Mas deu certo. Tem uma pergunta aqui relacionada se essa questão da detecção de metal tem alguma legislação em vigor, alguma coisa que mantenha isso como obrigatório. Não, que eu saiba, não. Nós somos muito regulamentados, né? A medicina como um todo, a prestação de serviço de saúde como um todo é muito regulamentada. A RDC 611 fala sobre a parte de EPI, de controle de qualidade, mas da obrigatoriedade do detector de metal eu desconheço. Posso estar equivocado, mas eu desconheço. Inclusive, você vai ver muitos serviços que não utilizam o detector. O importante, ao meu ver, não é qual barreira você vai colocar. De repente, a barreira que eu ponho é diferente do que a Alex põe, precisa ser uma barreira eficiente. Se eu fizer uma boa entrevista, de repente, a Alex acha que não precisa trocar de roupa. Ao meu ver, eu vejo um benefício muito grande e acho que é um bom custo-benefício ao trocar de roupa para evitar que tenha, por exemplo, uma moeda esquecida no bolso. Exatamente. Temos 3 pessoas aqui pedindo para você repetir o nome do site. MR Safety. Eu vou escrever aqui depois. MR ressonância em inglês, Safety, segurança. MRC Safety. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora de controle de qualidade de equipamentos. A gente sabe que no hospital inteiro, no serviço normal de radiologia e imagem, a questão de manutenção preventiva, manutenção corretiva e calibração, está todo mundo aí ciente de que é extremamente necessário. Agora, na questão, especialmente de radiologia, a gente tem um componente a mais que é o controle de qualidade de equipamentos. Por exemplo, extremamente importante na mamografia. Conta um pouquinho para a gente o que é esse controle, como que ele é feito e se ele tem que ser realizado aí de maneira rigorosa para todos os equipamentos. Bacana, boa pergunta, né? A gente tem, então, a necessidade de realizar controles de qualidade desses equipamentos, habitualmente é feito de forma anual. Além dos equipamentos médicos, a gente faz isso também dos EPIs. Então, eu quero estar seguro
que aquele avental plumbífero ele não está danificado, se o chumbo que está ali, esses aventais eles devem ser armazenados, eles não podem ser dobrados. Então, quando eu faço uma dobra, isso pode danificar, para não dar aquela falsa sensação que eu estou, inclusive, protegido, mas, na verdade, o avental não está eficiente. Então, o controle de qualidade é uma forma de eu certificar que os equipamentos que eu estou utilizando, eles estão de acordo com as especificações técnicas. É quase como se fosse uma auditoria. Você imagina que eu estou programando lá tantos kVA e tantos MAV para fazer um raio-x de tórax de uma criança. Mas esse equipamento não está calibrado, esse equipamento, por algum motivo, não está atendendo ao comando que eu direcionei. Então, o controle de qualidade ele vai ser feito por um físico médico, normalmente é uma equipe terceirizada, isso não é próprio do serviço, é uma empresa terceira, que vai lá e vai seguir um protocolo de uma normativa, que é a 611, onde você vai testar e vai certificar que realmente, por exemplo, que não tem fuga de radiação no cabeçote. O tubo de raio-x, ele tem uma abertura que é por onde deve sair a radiação, por onde deve sair os elétrons. Eu tenho que ter segurança que a blindagem das outras atividades seja funcionante. Isso é feito através desses testes de qualidade. Além do teste de qualidade, tem também o teste radiométrico, o teste de eu ter certeza que não tem fuga de radiação do equipamento de raio-x na sala de raio-x para o ambiente externo. Quer dizer, eu fiz lá o preparo, a argamassa baritada na sala, o vidro ali é um vidro que tem uma proteção plumbífera, é todo um ambiente controlado. Mas como que eu vou garantir que essa radiação ela não está passando para o ambiente externo e uma pessoa que está transitando ali no corredor não está sendo afetada? Então, esses protocolos, essas regulamentações, elas são importantes e devem ser feitas com uma periodicidade específica. Uma coisa que eu lembro muito bem, né, quando eu fazia as visitas aí de avaliação, seja para acreditação, diagnóstico, etc., mas principalmente em diagnósticos, uma coisa comum que a gente verificava, né, como avaliador era, ok, a organização faz os testes de controle de qualidade, mas aí esse técnico que foi lá, verificou, fez todo um checklist, né, deixou algumas recomendações para serem efetuadas, né, para que aquilo fosse consertado. E a organização simplesmente nem olha esse laudo, né? Nem dá atenção. Ela simplesmente acha que trazer o técnico lá e ele te prover um laudo, fechou o ciclo. Não, muitas vezes no laudo, ele até aprovou o equipamento por aquele momento, mas ele já deixou uma recomendação que em 2 meses você teria que fazer tal atividade, você teria que trocar tal peça, e aquilo simplesmente é esquecido e só vai ser verificado daqui a 1 ano de novo. Então, é importantíssimo que as organizações tenham aí uma responsabilidade maior com essa documentação toda que é provida por essas empresas externas, porque muitas vezes o risco mora ali e a gente não está sabendo. Tem a ver ou não tem a ver, doutor? É que se a gente tem, inclusive, uma comissão, no dia a dia, né, a operação ela demanda muito. Daí, se você estabelece uma comissão de proteção radiológica, uma comissão de radioproteção, você vai ter alguns recursos humanos preocupados em seguir aquelas orientações. Então, aí a dica, que eu acho que também é bem prática, é estabelecer uma comissão de proteção radiológica. Essa comissão vai seguir um programa de proteção radiológica, um plano de proteção radiológica, que vai estar lá os testes de qualidade dos equipamentos, vai ter a parte de os testes, os laudos de radioproteção dos equipamentos, de qualidade dos EPIs. Então, isso tudo vão ser documentos que vão fazer parte desse programa de proteção radiológica, que vai ser capitaneado por uma comissão de proteção radiológica, e daí vão sair uma série de ações, inclusive ações educativas, quer dizer, para não ser um papel para você guardar numa pasta, de repente daí você vai estabelecer aulas, então aulas de segurança em ambiente de ressonância magnética, aula ou treinamentos, né,
de reação ao contraste. Então, isso é muito bacana. Muito bem. A Renata Cristina perguntando: tenho dúvidas em relação ao uso de catéteres para exame de contraste de tomografia. Catéter central e porta-CAT, qual a restrição? Trabalho no hospital oncológico, é difícil conseguir punção periférica. O catéter não tem nenhuma contraindicação no ambiente de tomografia, né? Não tem nenhum risco para o paciente. Mas a injeção ser utilizada pelo catéter central não é ideal. Aí você tem que fazer o acesso venoso periférico. Aí a dificuldade, muitas vezes, é que esses pacientes oncológicos, eles têm uma dificuldade de acesso venoso muito ruim. Às vezes você precisa chamar até um colega anestesista e secar alguma vez, mas você realmente tem o maior risco de efeitos colaterais quando você faz um direto para o central. Então, não é adequado, não é indicado a injeção pelo acesso central. Principalmente naqueles exames que você demanda uma maior velocidade de injeção do contraste, por exemplo, um protocolo para uma angiotomografia, que você precisa fazer esse exame lá na bomba injetora com um fluxo mais rápido, maior velocidade da injeção do meio de contraste, o desconforto para o paciente, o risco ele é grande. Então, o correto é a periférica. Bom, fazer uma última perguntinha aqui, porque o nosso tempo está quase acabando, já foi quase tudo e a gente está aqui nessa conversa tão gostosa, tão rica de conhecimentos, o tempo passou, a gente nem percebeu. A gente vai ter um curso agora, daqui a 3 dias, dia 27, sobre a conquista da acreditação em serviços de SADT, né? Compreendendo aí todos os serviços, seus riscos, uma aula super rica. Todos estão convidados, né? O site é www.ibis.med.br. Mas, além do convite, eu queria que o doutor contasse um pouquinho para a gente dessa experiência de acreditação, né? O CRD é uma organização aí acreditada já há muitos anos, né? Foi pioneira lá em Goiânia. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho se foi difícil, quais os desafios e como que é manter tudo isso ao longo de tantos anos. Não, foi sem dúvida alguma, foi muito prazeroso. Acho que não foi difícil. Tem as dificuldades, mas elas são recompensadas pelos benefícios, né? Então, a gente é acreditado no ANA 3, eu não sei há quantos anos, minha memória às vezes falha nesse sentido, mas nós somos acreditados PAD, ANA 3 e AXA. Temos uma relação muito estratégica com o IBIS, né? Nós, inclusive, agradecemos aí a parceria de vocês, esse cuidado que vocês têm com os parceiros, é uma relação que gera aprendizado, não gera aquele estresse, que às vezes é muito típico das acreditações, de ser um momento ali de muita ansiedade. Então, acho que os avaliadores do grupo de vocês têm essa capacidade de tornar o dia, ou os dias de avaliação de forma prazeroso, troca de conhecimento e tratar isso com leveza, né? A gente começou, então, o primeiro programa de acreditação foi a ONA. Na época, eu pouco conhecia o método, então eu fiz um curso de formação de avaliador com vocês, acho que foi em São Paulo. Não era meu objetivo e não sou avaliador, o objetivo era conhecer um pouquinho a metodologia. Fiz a aquisição do manual e fiz uma viagem a São Paulo para poder participar do curso com vocês. Conheci um pouquinho mais, vi o que era relevante por parte do IBS, o que era relevante por parte da ONU, o que era o princípio. Comprei a ideia, achei que valeu a pena. Não fizemos visita diagnóstica, já fomos direto para visita de acreditação. E esse intervalo foi um intervalo curto, acho que foi um intervalo de alguns meses, de 3 a 6 meses, eu me recordo, isso faz muito tempo. Acho que foi... Bom, não vou chutar o ano, não. E aí, eu acho que uma dica que foi bacana foi que eu, como representante da instituição, entendi a importância e disseminei isso com os meus pares. Quer dizer, eu não terceirizei isso, assim, não vai a enfermeira da qualidade e tal. Quer dizer, eu me envolvi pessoalmente
eu sou o diretor da instituição e me envolvi diretamente no projeto. Eu acho que isso mostrou a importância que o projeto tinha para nós e foi muito grato, assim, como a cultura nossa mudou. Depois nós tivemos um momento onde nós fizemos a acreditação do PAD, que é um programa específico para serviços de imagem. Isso ocorreu, nós somos a 4ª instituição do Brasil a ser acreditada. Ocorreu também com muita tranquilidade, foi bacana. Depois nós tivemos o upgrade para a ONA 3, sempre com o IBES, sempre nas visitas de manutenção e nas visitas de recertificação. Uma troca boa de experiência, muito aprendizado, muito benchmark mesmo, foi muito bacana. Depois, mais recentemente, nós fizemos um desafio aqui interno de fazermos uma acreditação internacional. E aí pesquisamos as outras e até pela parceria com o IBES, optamos pela AXA, que também foi muito interessante. Fomos acreditados, tivemos aí um aprendizado muito grande, é uma metodologia diferente, não é diferente pior ou melhor, é diferente por ter as suas peculiaridades, mas de muito benefício para a instituição. E por último, inclusive, a Unimed Goiânia fez um programa de avaliação da rede prestadora e tivemos a grata surpresa de sermos a instituição de saúde entre hospitais, clínicas, laboratórios, com melhor pontuação de todos os prestadores aqui da Unimed Goiânia. E isso, para mim, mostrou que esse investimento que nós fizemos nos serviços de gestão da qualidade, nas acreditações, foi recompensado com essa premiação de uma fonte pagadora, reconhecendo a qualidade do nosso serviço. Então, o modelo de acreditação, de alguma forma, nos obriga a manter sempre um cuidado com os nossos processos, um cuidado com a segurança do paciente. Eu brinco que o CRD sempre teve um DNA de qualidade. Mas, quando você busca um terceiro para certificar isso, aí não sou eu, Renato, falando que o CRD atende às normas, ou que o Renato acredita que o CRD presta um serviço de qualidade, mas quando eu busco uma instituição independente para nos avaliar espontaneamente, eu busco esse selo, aí eu tenho alguém, de alguma forma, validando o que a gente pratica. Então, eu fico muito feliz. Eu agradeço essa parceria que nós temos com o IBES, a instituição de vocês. A gente percebe o crescimento, né? Nós já temos vários anos de parceria, a gente percebe o crescimento de vocês e sou muito grato aí. Muito bom. A Tatiana está falando aqui, né, ó, com vocês. Vão participar desses processos com vocês desde 2014. Ela está sempre aí dando todo o apoio, né? 9 anos, é muito tempo, né? Aí. Muito bom, doutor. Foi ótima a sua participação. Acho que todo mundo esclareceu aí um monte de dúvidas. Eu não sei se eu li todas, porque eram tantas, eram tantas questões aqui que eu tentei passar ao máximo aí por todas as perguntas. E agradeço muito. Ficam todos convidados mais uma vez para o nosso curso aí em 3 dias, dia 27, sobre acreditação em serviços de SADT. E se espelhem aí no CRD e toda essa excelência como algo a ser almejado por todo serviço de diagnóstico por imagem e radiologia, porque a segurança do paciente nesses serviços é primordial e a gente muitas vezes tem ali a vida e a morte desse paciente num simples ato de prevenir ou não um risco que poderia ser gerenciado. Então, vale muito a pena a gente implementar todas essas práticas de segurança, de excelência e garantir cada vez mais qualidade. Obrigada, doutor, mais uma vez. E já fica o convite aí para um outro momento, o senhor vir de novo aí, esclarecer mais e mais dúvidas. Com certeza, estarei presente na discussão. Um abraço. Um abraço, brigadão. Tchau, tchau. Um abraço para toda a equipe.